família programada, na parte de recuperação dele. E quando eu cheguei no hospital, ele já estava lá, pelo colega, o Dr. Rodolfo. Então foi uma batalha muito grande. E a Cláudia chegou perto de mim e falou assim: Igor, não para, porque a fé da crise onde falou com a Cláudia, ele não vai morrer. E a gente não tem a menor dúvida de que foi Deus que operou hoje. O primeiro é um milagre que ele não tem morrido. O segundo milagre é que ele então, a gente ajuda, mas a gente não poder da fé. A fé remove montanhas. E a gente não ter a entrega na mão de Deus, a gente não consegue. Então eu quero que, graças a Deus, daqui é um prazer imenso a gente estar fazendo parte disso aqui. Amém. Sabe que a força maior dentro. Eu desejo a todos uma boa noite, tá? E essa noite é uma noite maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! E isso, a gente, além de testemunhar o poder de Deus, o poder da fé, o poder da oração, está aqui presente. Então nós não temos como duvidar da presença de Deus na nossa vida. O tempo todo, Deus não pode afastar da gente. Ele tem que estar o tempo todo. E isso dignifica a gente trabalha para isso. Eu acordo todos os dias em oração, durmo em oração. E peço a Deus que quem precisa de mim, que eu possa ajudar da melhor maneira. Um milagre de Deus nós não temos a menor, é o que ela falou. A medicina nem explica. Pelo tanto que ele ficou reanimado e está enterrado. Então isso é uma satisfação imensa para Deus. Tá bom? Obrigado, uma boa noite para todos. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Depois a Madalena. Glória a Deus. Amém. Saúde a Pai do Senhor. Amém. Falar do milagre do Leonardo, que tudo que a gente já falou, né? Mas eu cheguei lá no hospital, dei muito tempo do Leonardo e eu aprendi a comunidade. Aí quando eu veio um lado, eu fui lá fazendo a reanimação, né? A ressuscitação da vida. Doutor, já tem 35 minutos. O protocolo acho que é até uns 20, né? 25 minutos, 30 minutos. Mas vamos continuar. Tem tempo para medicina não dói não. Um monte de gente em cima dele, no trem dele. Mas tá aí, graças a Deus. 50 minutos passaram o dobro de tempo. Né? Aí ficou aquela incógnita depois. É muito tempo desacordado, sem ar. O cérebro não volta normal, né, irmão? Todo mundo falando ali. Vou mandar para ver o que vai dar. Assim, porque a linguagem médica é desse jeito. Parece até que eles não têm empatia ali no momento, mas vamos mandar para ver o que dá. A gente orava porque eu pensava que ele poderia ficar cheio de secão. Mas quando Deus faz o milagre, ele faz por completo. Sabe por quê? Pode até parecer que acabou, mas ainda tem vida aí. Não acabou. Só tá reclamando? Não, por enquanto tranquilo. Quando a internet caiu um pouquinho. Que já terminou. Tá bom? Tá bom. E que era o meu. Eu ia mandar você subir pra lá o plano de fora. Não, mas por enquanto tranquilo aqui. Depois ele acabar. Não sei a história findou. A história vai acabando. Se ele voltou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Vamos olhar.
tentando entrar, aquela vez, porque lá dentro eu pode estar me incomodando, porque ela falou. Foi isso. Voltei e fiquei com ela. Depois fiquei atrás do pai de Noná também, porque eu não conseguia falar, mas andando, voltando, o doutor já estava no procedimento. Nós foi um Deus. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, ainda que aqui falta, mas nós temos um Deus que tudo pode. Deus nos passou por esse momento, agradecemos a Deus por quem deu a vida, agradecemos por recurso da medicina para o doutorzinho. Ali eu lembro também que nesse horário da ligação, foi a Rosiméria, quem conhece ela na área de vida lembrou, ligou, nem que eu acabei de resolver de estudar com ela lá, e Deus falou, né, que eu fui e na hora que já estava preparando já a ambulância, né, para levar, ele para levar, aí falou assim, nós estamos fazendo uma oração, ó, já está lá e irmão, aí eu falei, irmão, ali quem estava esperando para a visita, quem estava esperando para consulta, a Claudinha, todo mundo deu a mão. Nós sentimos uma paz tão grande na hora daquela oração, que eu falei, Senhor, é o Deus que tudo pode. E Ele conduziu toda essa situação e hoje nós estamos aqui com essa vitória na mão. Eu não tenho palavras, mas nossa palavra é gratidão ao Senhor. O irmão falou, quem tem seu problema, sua necessidade. Quando nós está passando por um momento tão difícil, como eu já passei, todos sabem, é o Senhor que nos carrega no colo, Ele que nos conduz e nos dá força, como Ele deu força cristiana, deu força de Deus, mas toda a família por aquele momento. Ele nos pega no colo, nos abraça e nos faz vencer. E cada um daqui vai chegar com essa confiança, sabendo que nós temos Deus, que Ele ouve o nosso clamor e nos dá a vitória na hora certa. Por isso nós sabemos que só Ele que nos pode. Aqui nos abençoe, nos prepara também um lugar para morar eternamente com Ele. E cada um possa estar firme na presença do Senhor. E agradeço a todos os amigos africanos. Passei também com a Esther, né? No momento aqui entre eles. Nós temos que ser feito a nossa parte, mas eles, né? E a medicina, né? O Senhor usa as pessoas preparadas, né? Então eu agradeço essa oportunidade. E só tenho uma palavra graças. Agora você vai para a família e depois passou. Eu saúdo a Rádio Igreja, papai do Senhor, todos os presentes, agradeço, né, por estar aqui compartilhando comigo a alegria do meu milagre. Vou fazer um relato do dia, como é que foi e todo esse processo, como é que foi. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, foi um processo que eu vou estar relatando aqui, mas através dele eu ainda consigo agradecer, porque foi um milagre. E esse processo
a cada dia que passa, a cada dia que eu vou após o processo desse infarto, eu fui vendo quão Deus é importante na minha vida e quão poderoso Ele é na minha vida. Como minha esposa tinha contado, né, ela passou por toda a parte até a segunda-feira, onde foi relatado que eu estava com disfunção renal e ela teve uma palavra de conforto da parte de Deus na segunda-feira. Nessa segunda-feira ainda estava na UTI, né? Na UTI cardíaca, sem ar, é uma parte mais crítica dentro do hospital lá do São da Bahia. E lá foi feito um procedimento onde fizeram cateterismo, botaram um estende na veia do coração. E na terça-feira, no dia seguinte, eu voltei para o CTI, né, onde eu fiquei lá em observação. O CTI central daquela parte da cardio lá. E todo dia, né, fazia o exame de mim periodicamente. E nesse dia o médico falou assim, ó, que no meu exame de eletroencefalograma e a tomografia da minha cabeça não constavam alterações, mas não tinha como prever como que eu reagiria após a sedação. E nessa terça-feira, no dia seguinte que saí do CTI, eles já começaram a tirar meu sedativo na esperança de eu começar a reagir. E eu não reagia. Aí a família preocupada, todo mundo apreensivo, porque deu a hora, né? Passou aquele tempo do sedativo que estava fazendo efeito, já tinha acabado o efeito, pela cartilha da medicina, já era para me ter começado a voltar, a me comunicar, a reagir, e eu não reagia. E aí no dia 16, né, no dia seguinte, foi no dia da visita, o médico me chamou com mais vigor, querendo que eu reagisse, e a única reação que eu tive nesse dia foi abrir o olho, olhar para cima por nada, fechar o olho e dar só esse sinal. Já na quinta-feira, eu estava sedado no horário de visita, porque tinha passado o período, estava ainda no período da intubação pela boca, e só que comecei a ter sangramento. Aí eles tiveram que adiantar o processo da prática, onde ficou essa cicatriz. E eles adiantaram, aí no dia da visita, na quarta-feira, nessa visita, a única informação que a gente tinha é que eu estava sedado de novo por causa desse procedimento. E minha esposa relatou, né? Por causa desse procedimento eu fiquei também com o pescoço puxado e tal. Já no dia seguinte, na sexta-feira, o pescoço melhorou e começou a surgir uma febre. Neste dia também eu abri o olho, consegui interagir via só esse estímulo e consegui responder, e não pela cabeça. Foi um pouquinho dessa evolução possível. Já no sábado, eu já comecei a fazer fisioterapia, movimentei as pernas, as mãos no horário de visita, conversei também, mas de maneira limitada, por causa da tráfego eu não conseguia me comunicar verbalmente. Só saía um som meio desajeitado, mas dava para entender, fazendo gesto com a cabeça. E eu entendia tudo que falava, conseguia responder que era meu pai, que era minha mãe, dando já mostrando para a minha família que eu estava conseguindo lembrar de quem eu era, qual que era a minha vida, quem eu era e quem era meu pai, minha mãe. E começaram a me dar antibióticos também. Só que nesse dia de sábado à noite,
Eu lembro perfeitamente que era o sábado que o pessoal chama no meio, né, de sábado da igreja, que é o domingo seguinte a 24. Eu estava deitado já na parte da tarde e na janela tinha um ser negro, uma aparência medonha e olhando para mim, assim, querendo passar pela janela do meu quarto. E aquilo deixava todo arrepiado. Quando eu consegui ter acesso do enfermeiro, eu falei, não, fecha a janela para mim. Meio gesticulando, com aquela limitação minha, e o enfermeiro fechou aquela escotilha que tinha da janela. Passou-se um tempo, do lado da janela, a porta do banheiro do quarto. E eu vi aquela mão negra abrindo a porta do meu quarto. E aquilo me deixou em calafrio. Eu fechei meu olho e clamei a Deus: Senhor, tem misericórdia. Naquilo, minha mente foi transportada para um lugar muito amplo, claro, onde eu vi várias igrejas, várias denominações, católica, metodista, batista, assembleia, tudo que eu podia imaginar tinha naquele lugar. E um ser claro, como se fosse uma luz brilhando, falou assim: você está disposto a fazer a minha obra? Aí eu só fiz, a única reação que eu tive foi essa: Senhor, minha vida é tua. Aí ele perguntou outra coisa: você quer sair agora desse processo, ou você quer ser curado agora, ou quer passar pelo processo? Aí aquilo veio fundo no meu coração. Eu respondi assim: Senhor, que eu passo pelo processo. E dali em diante eu fui melhorando, consegui, eu não tive mais, cada dia que passou foi uma melhora. Isso foi no sábado, né? No domingo eu estava mais ativo, interagindo com a visita e ainda numa febre. E na segunda-feira, né, foi diminuído os remédios meus, né? O respirador que eu estava respirando foi diminuindo também. E a visita teve uma surpresa aqui. Quando eu acordei, né, do sedativo, que eu infartei no sábado, e na quinta-feira que eu fui interagir melhor, conversar, só que eu estava amarrado, né, por precaução, para não mexer na traca e tal. Já nessa segunda-feira seguinte, a visita teve uma surpresa. Eles amarraram a minha mão. Aí já foi uma vitória, que eu comecei a ficar mais livre, né, naquela situação que já era difícil. E na parte da tarde, né, nessa segunda-feira, eles tiraram também a sonda da minha urina e me levantaram pela primeira vez na cama. Me colocaram para sentar numa poltrona e eu consegui fazer uma fisioterapia. Mas ainda eu estava com a sonda de alimentação. Já no dia seguinte, eu saí do respirador. E estava ainda com o caninho da traqueia, né, que era a parte, mas só com a função de máscara de oxigênio. O meu pulmão já estava fazendo a parte dele em oxigenar meu corpo. E nesse dia também foi comunicado que eu poderia ter um acompanhante, né? Foi o dia seguinte que minha esposa conseguiu me acompanhar nos 2 últimos dias. Já no dia seguinte, tirou o caninho também do respirador e eu comecei a respirar normalmente e consegui me comunicar melhor, porque não tinha aquele buraco atrapalhando a minha fala. E eu consegui, nesse dia, dar a primeira volta com o auxílio das enfermeiras no corredor, andando para um lado e para o outro, com o auxílio de 2 enfermeiras em cada lado. Já foi uma conquista, né? Nesse dia também a Fono foi verificar lá a minha situação, para ver se tirava a minha sonda de alimentação. E ela viu que eu estava com a mandíbula, estava fora do lugar. Aí ela acionou a parte de dentista lá do hospital
Eles foram lá no mesmo dia, só que estava muito difícil de mexer. Me deram um sedativo também, um relaxante muscular, para só no outro dia colocar a mandíbula para o lugar. E assim que colocou a mandíbula para o lugar, o dentista falou assim, agora abre a boca. Quando eu abri a boca, a mandíbula sai do lugar de novo. Aí, ele, na mesma hora, voltou para o lugar, aí me enfaixaram todinho, fiquei com a cabeça toda enfaixada, para não movimentar. E isso aí já foi numa sexta-feira. E já deixaram, nesse mesmo dia, eu já desci para o quarto, saí do CTI e fui para o quarto. Só que eu estava com tanta relaxante muscular, outras drogas, que nesse dia eu tive visita do Júnior e da Nilmara. Só que depois eu não lembrava. De tão minha mente apagou aquilo e não lembrava. Outra coisa que eu queria compartilhar também foi a parte do pessoal perguntando, né? Como é que é do outro lado? O que você viu? Irmãos, eu só lembro da parte que eu comecei a passar mal na fábrica. Como que eu cheguei no hospital, teve relato do rapaz que me levou na ambulância, que eu fui conversando, entrei no hospital andando, fiz a minha ficha, passando mal, mas lúcido, conversando, só que eu não lembro de nada disso. A dor do infarto, não lembro de nada disso, não tem esse sofrimento gravado na minha mente. E comecei, né, depois desse processo de ir para o quarto, tentar alimentar aos pouquinhos, comer uma sopinha, beber um copo d'água. São coisas simples que, quando a gente não tem, a gente dá valor. No dia 24, na quinta-feira, eu fiz o meu primeiro banho de chuveiro, fiz barro, escovei o dente sozinho. É uma alegria, irmãos. Quando a gente não pode fazer, quando está limitado, quando a gente consegue fazer as nossas coisas com as nossas próprias mãos, a gente vê como é precioso a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E quando você está no hospital, lá naquela situação, você não tem poder nenhum. Você está ali a mercê do que eles podem fazer por você. E eu agradeço muito a todos aqueles que me conduziram lá no hospital, que foram muito carinhosos comigo. E eu não, apesar de ser uma questão, uma fase difícil, foi amenizada pelo carinho que as pessoas tiveram de tratar comigo lá. No dia 25, na sexta-feira, foi a grande vitória, né? Foi o dia que eu saí do CTI e fui para o quarto. E depois que eles fizeram a traqueostomia em mim, que eu tive que tomar uma bolsa de sangue também, a febre sumiu, aquela febre que estava persistente, sumiu por 3 dias, mas depois voltou. Aí eu fui para o quarto e todo dia, ou de manhã ou à noite, me dava uma febre. E todo dia no quarto eles faziam fisioterapia, todo dia. E faziam um eletro também. E devido a essa febre persistente, eles começaram a fazer uma bateria de exames para investigar da onde estava partindo essa febre. Já no dia 1º, numa quinta-feira, depois do jantar, eu sempre dava umas voltas de manhã, depois do café da manhã, dava umas voltas. Que na minha cabeça, como mais eu movimentar, melhor ficar meu corpo, melhor eu vou me recuperar e mais rápido eu vou embora. Aí já estava até apelidado lá no corredor do hospital, que é o menino que dava a volta. Aí, nesse dia 1º, depois do café do lanche, depois da janta à tarde, a janta bem cedo, por volta de 5 e pouco da tarde, eu jantei, espero um cadinho e dava minha volta. Quando eu fui dar essa volta nessa parte da tarde, e eu dei uma volta só, me veio um calafrio, eu estava com o corpo ruim, me sentindo
meio para baixo, fui pro quarto, dei uma volta só. E eu ficava meia hora dando volta, ou mais. Aí nesse dia, fui pro quarto, sentei na poltroninha lá, mexi no celular, aí vi uma live de um culto online, de uma Assembleia de Deus lá do Maranhão. Aí comecei, estava no começo, era 7 e pouco da noite, estava no começo dos hinos. Aí o primeiro hino que eu escutei, eu cuido de ti. Aí pronto, aquilo falou no meu coração, comecei a chorar igual uma criança. E aquilo foi tocando, chorando, escutando. Depois a próxima oportunidade foi o outro hino. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Aí pronto, ali eu desabei, meu corpo começou a formigar, senti um calor de dentro para fora. E a partir daquele momento, irmão, daquele dia em diante, eu não tive mais febre. E até hoje, já se passaram 3 meses que eu saí do hospital e não tive mais episódio de febre. Fui curado. Aí no dia 29 de abril, graças a Deus, a forma liberou para tirar a sonda e eu comecei a me alimentar. E no dia 30, a hematologista passou para ver a questão das minhas plaquetas altas. Né? Eu estava com 4 plaquetas muito altas. E ela olhou, achou que a questão das plaquetas altas poderia ser falta de vitamina, e tomei Noripurum, que é ferro, né? Para poder controlar essas questões de vitamina, para saber o porquê da minha plaqueta estar alta. E eu estava com um episódio de potássio alto também. E por causa disso passei com outra bateria de exame, porque o potássio, eu não poderia estar com potássio alto, que o potássio alto poderia estar risco de arritmia. E meu coração já estava fragilizado e eles começaram a investigar. Em uma das investigações eles viram que eu não tinha nenhuma sequela e nenhuma disfunção no meu rins, que ajudaria melhor nos remédios que eu teria que tomar para o tratamento da disfunção cardíaca no coração. E após isso, né, mexendo na medicação todos os dias, né, para controlar o tal do potássio. Aí no dia 7 de maio, eu tive que fazer um exame que era eu vou fazer um contraste com o exame dos rins e fazer um exame de contraste. Aí, nesse mesmo dia, antes do exame do contraste, eu tive que fazer uma punção para poder fazer um exame para minha medula. Aí, acabou de fazer esse exame, tirar o líquido aqui da minha medula para poder fazer a biópsia. Me chamaram para poder fazer esse exame com contraste. Entra na máquina de ressonância e a própria máquina aplica o contraste para poder fazer o exame do rins. E nessa primeira tentativa, a veia soltou, meu braço ficou cheio de contraste, ele inchou. Aí eu, renegado, doido para ir embora do hospital, e aquilo tudo inchado, eu triste. Aí a minha esposa falou: é o processo. Você não pediu a Deus, você não escolheu que seria o processo, então é o processo. Aí, no dia seguinte, ele fala assim: não, você fica de jejum e você vai fazer o exame amanhã. Aí eu, mais um dia, eu querendo ir embora, me sentindo bem, doido para ir embora, tem que fazer esse exame. Aí no dia seguinte,
a enfermeira, no dia que perdeu, né, o exame, a enfermeira, não, você pode vir amanhã que a gente faz o acesso aqui embaixo para você fazer o exame. Aí eu estava lá esperando a enfermeira chamar para me levar para fazer o exame. A enfermeira chegou para fazer o acesso. Eu falei assim, não tem como ligar para ela não, porque eles falaram que ia fazer o acesso lá embaixo. Com medo da enfermeira fazer o acesso e ele perder de novo. Aí a enfermeira me escutou, graças a Deus, ligou lá para o pessoal que está acostumado a fazer tirar esse acesso com uma agulha mais calibrosa para poder fazer esse exame. Aí ela voltou e falou assim, não, mãe, falou que pode ter que eles vão fazer o acesso lá. A mulher está tão acostumada nessa parte que quando eu cheguei lá para fazer esse acesso, para poder fazer esse exame, eu nem senti dor dela colocando a agulha na minha veia. Aí nesse dia o exame foi perfeito. E aí constatou na ecologia que não tinha nenhuma alteração. Aí com um dia, passou mais um dia, conseguiram normalizar o potássio e ajustar os remédios. No dia 12 de maio, um mês certinho depois. Antes disso, né, dia 12 era uma segunda. No sábado, eles estavam falando assim, qualquer coisa vai ter alta na sexta. Aí, sexta-feira, nada. No sábado, eu acordei e falei assim, primeira coisa que eu falei que minha mãe estava me acompanhando um dia. Sonhei que eu só vou ter alta no segunda. Aí, passou o sábado, nada. O doutor Pedro Ivo, que estava me acompanhando, tinha ido para um congresso, o assistente dele que estava me acompanhando e passando as informações. E eu falei assim, não adianta ter esperança, que eu sonhei que sua alta só segunda. Aí no domingo, meu pai quer me acompanhar do domingo para segunda, a minha esposa na visita falou assim, eu queria tanto estar com ele aqui no dia da alta, com fé, que segunda-feira, no dia 12, ia ter alta. Aí meu pai, não, pode ficar, eu não perdi viagem não, já vim visitar você. E eu chateado que eu tinha pedido meu pai para poder ficar comigo. E minha esposa depois ficou do conta, que eu queria que ela ficasse com a minha menininha. A menininha estava com estado de febre, estava com doentinha também em casa. E eu sem ver ela, ficava aquela emoção, né? Aí meu pai falou, não, pode ficar que tá tranquilo, eu não perdi viagem não. Eu vim aqui, te visitei, aí meu pai deixou, não fez questão, minha esposa ficou comigo. E no dia 12, dando a minha volta no corredor, ao médico, já estava indo lá de dar alta. Dia 12 de maio, eu tive alta. Consegui ir para casa. Consegui ver minha esposinha, minha menininha, consegui entrar na minha casa. Irmão, depois você fica um tempo sem poder fazer o que você faz, ter uma rotina, ver a sua casa. Eu fico imaginando um pouco do pessoal, igual o Ed tá aí, que é embarcado, né? Fica 15 dias fora de casa, às vezes 21. Eu consegui ter um pouquinho da noção do que é ficar um tempo fora de casa. Mas foi um processo longo, né? E a gente dá valor. Depois até fez um vídeo. Eu meio bobo, olhando para as coisas, das coisinhas de casa. A gente dá valor. E um mês depois, né, no dia 12 de julho, eu recebi o diagnóstico daquela... 12 de junho, né? Saí 12 de maio do hospital. Um mês depois, no dia 12 de junho, eu tive o resultado daquela biópsia que eu fiz. Minha medula está com alteração e ela produz plaqueta em excesso. E essa plaqueta em excesso causa trombo, aonde eu tive um trombo no miocárdio que gerou um infarto. A explicação da medicina foi essa. Então foi isso, irmão. Foi todo esse processo. E pela glória de Deus, tanto a minha doutora da parte de carne está me acompanhando e essa doutora da parte da EMAP me acompanhando, falaram, tomando os remédios certinho, vida normal. Então, eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim, cada detalhe, cada coisinha que Ele foi fazendo, as pessoas que colocaram no meio do processo para ajudar, foram usadas por Deus para poder
abençoar a minha vida, porque sem essas pessoas, sem essas pecinhas, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Imagina se em vez de infartar lá no hospital, eu infarto na fábrica. Com todo o carinho que eu tenho, eu também faço parte da brigada lá da Smurfs. Até a gente conseguir ter acesso a uma maca para levar para o hospital, é tarde demais. Então, é muita coisa que Deus foi permitindo, foi fazendo, foi alinhando, foi encaixando para chegar a esse milagre. Porque se não fosse esse detalhezinho, esse milagre não teria acontecido. E é onde a gente vê a mão de Deus, irmãos. Com isso eu concluo. Agradeço a minha oportunidade. Cantar um hino, né? Vou convidar a Neomar a cantar um hino aqui. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, né, irmãos, estar aqui hoje agradecendo por esse grande milagre, né? Há uns tempos atrás a gente estava chorando e orando e clamando a Deus, né, por esse milagre. E hoje o nosso choro é de gratidão, de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né, irmãos? O dia que aconteceu, você vai em breve, porque eu sei que o tempo já está esvaindo. Mas o dia que aconteceu, o Maguire ligou para mim e falou assim: Mara, o Nonai passou mal, a Verônica falou que levaram ele para uma sala lá e não deixa ele entrar, deve ter acontecido alguma coisa muito grave. Eu estava no meu quarto, irmãos, naquela hora, eu não peguei celular mais, eu ajoelhei na beirada da minha cama assim e pedi a Deus, falei: Senhor, eu não posso estar lá, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz o que a gente não pode fazer. Eu entrego Ele nas tuas mãos. E nesse meio tempo, o Júnior já estava me ligando, falou assim: Mara, veste uma roupa rápida que eu estou indo aí te buscar porque o Noná infartou. O Edmar falou que estão tentando reanimar ele lá, mas não está tendo resultado. Aí veio na minha memória um hino, o Espírito Santo falou no meu coração, eu nem lembrava desse hino. Liga no YouTube aquele hino, Milagres, Viverei Milagres. E aquele hino falava que todo funeral estava sendo cancelado, entendeu? Falava sobre ressuscitar, né, os mortos, que Deus é poderoso para isso. Então eu me apeguei naquele louvor, cheguei no hospital, começamos a orar também. E graças a Deus, daqui a pouco a gente teve a notícia que o coração dele tinha voltado a bater. E foi processo, né, irmão? Cada etapa era uma oração diferente. A oração para ele conseguir chegar em paz com vida, porque era um risco de dar uma parada cardíaca no caminho. Aí processo para transferência para Itapiruna. Entendeu? Então, cada dia, cada etapa foi uma oração diferente, mas nós tivemos vitória. Então, nós vamos cantar esse hino que fala sobre gratidão, que é o sentimento que temos no nosso coração hoje. Aleluia. Ainda mais tive uma gripe, não tá dando, pá. Vamos fazer uma oração de agradecimento de uma vez? Posso pedir? Pode fazer essa oração de agradecimento? Vamos a todos, com a paz do Senhor, vamos orar, agradecendo a Deus, Moisés, vamos orar. Ao Senhor, poderosa voz. Por isso estamos
Pela fé, renovar a tua fortalecida, encontrar o seu peito, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar com o hino lá, né? Projeto lá, vamos estar, né? Agradecendo a Deus por tudo, pelas maravilhas, pela bênção do Senhor que temos dado, né? Pela vida do meu pai, toda a família, todos os irmãos que oraram, todo aquele, né, que intercederam, né? Oração pela vida do meu pai, pela família do meu pai, isso é muito importante. Glória a Deus. Falar, né? Era o louvor que os irmãos cantar. A hora de cantar. Ah, muito bem. Está mandando fazer o apelo. De repente, nessa noite, alguém sentiu no seu coração comovido pela palavra de Deus, pelo testemunho do irmão, né? Pode ter despertado a fé no teu coração. Eu achei muito bonito o doutorzinho falar. Tem fé. Importante. A fé é a base, a substância. Agora a fé é natural e tem a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural trata da fé para salvação. Que não tem outro que pode salvar a minha alma e a sua alma, não seja Jesus. Não tem outro. E essa fé se trata da fé sobrenatural. Aleluia. Vai além de tudo nessa vida. Da ciência, da medicina, né? É a fé que aproxima de Deus. O garotinho perguntou ao pai dele assim: papai, Deus, que tamanho é Deus? E o pai dele: Deus é grande. De vez em quando o garoto perguntava: já está pronto, aí pode soltar. Aí de vez em quando perguntava. Aí o pai um dia pegou o garoto e levou lá no aeroporto. Quando chegou lá e foi perto do avião, ele disse para ele assim: você está vendo esse avião? É pequeno ou grande? Muito grande. Mas ele é aquele que passa lá por cima de casa e você vê ele pequenininho. Assim é Deus. Quando aproximamos de Deus pela fé, aleluia, aí que sentimos quem é Deus. Curva para ver o globo terrestre. Tem os mares na palma da tua mão. Aleluia. E nós estamos aqui de passagem e temos uma eternidade que nos espera. E você precisa usar essa fé, a fé salvífica por meio de Cristo Jesus. Está pronto? Solta aí. Amém? Já está pronto? Então vamos cantar. Coração, e eu
motivo do meu respirar. Que bondade é essa que cuida bem de mim nos mínimos detalhes? Que bondade é essa que amor tão grande sem eu merecer? Tu és fiel em todo tempo. Que bondade é essa que cuida bem de mim nos mínimos detalhes? Que bondade é essa que tem amor tão grande sem eu merecer? Tu és fiel em todo tempo, a razão de olhar pra trás. Sentimento que quero guardar no meu coração, e eu reconheço e não esqueço que tu fez por mim. É só gratidão, tua graça e teu amor é tudo que eu necessito pra continuar. Te agradeço, és o motivo do meu respirar. Tanto pelas orações, quanto está aqui junto conosco hoje, né? Neste culto em ação de graça. Agradeço a todos que estão também nos assistindo ali no Facebook. Que Deus possa abençoar cada um. Agradeço também por todos os presentes, né? Cada um, todos aqueles também que não puderam estar aqui, mas intercederam pela minha vida. Eu sou muito grato, irmãos. Estão sempre nas minhas orações, todos aqueles que conseguiram tirar um tempo para interceder pela minha vida. Pastor Juliano, se quiser fazer uma oração. Meus amigos, irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós queremos agradecer esse grande culto dessa noite, ação de graça. Deus concede a vida. De experiência para você estar lutando. Deus existe e é galardoador da vida de Deus. Jesus ressuscitou também para salvar minha alma, meu vida e a sua também. Entregue teu caminho a Ele, confia nele e o Ele faz. Pai, nós te agradecemos pela bênção recebida, por esse grande culto nesta noite, em ação de graça, Senhor, pela vida do teu filho, toda a sua família. A igreja reuniu aqui hoje em gratidão ao Senhor e temos certeza, Senhor, que muitos milagres ainda poderão acontecer, porque a igreja está na terra. E enquanto a igreja estiver aqui, Pai, estará vivendo milagres, operação de maravilha, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gratidão é a palavra nesta noite, neste culto, ó Pai, mas grato a Ti por todas as bênçãos recebidas, Senhor da glória. Eu louvo a Deus pela vida do Teu servo
pela vida da sua esposa, da tua filha e por toda a igreja nesta noite e pelos amigos que aqui compartilham esse grande evento, no nome de Jesus. Amém. Pastor Zé, dona. Estenda sua mão para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Todo o povo diga amém. Glória a Deus. Terminado em nome de Jesus. Amém? Desliga aqui? Pode. Então, vocês estão dando pra barriga depois da doendo. Vocês prestaram atenção? Não prestou nada. Aqui. Nossa, Júlio, que coisa feia. Nossa. Que coisa horrorosa.